Olá, turma. Eu falei que foi um vídeo rapidinho, né? Realmente foi. Nem deu tempo de me despedir de vocês. Veja só. Agora nós começamos a parte 2, certo? Do gabarito, da apresentação dos gabaritos relacionados aos modelos redacionais. Para quem não assistiu a aula número 1, certo? Estes gabaritos, eles servem como um meio facilitador para nós alcançarmos uma pontuação na prova do Enem. Eu chamo esses gabaritos como ponto de partida, mas não ponto de chegada. É uma fórmula para nós garantirmos 700, 760 pontos na redação. Mas facilmente, adaptando esses modelos, certo? Melhorando esses modelos, conforme o que é esperado pelo Enem, esperado pelo avaliador do Enem, vocês podem facilmente superar notas, né, como 800, 860 pontos, certo? 900 pontos. Para isso, claro, eu deixo uma dica, vocês podem ir no canal aqui no YouTube ou na plataforma do Google Sala de Aula e observar alguns vídeos em que eu falo sobre a proposta de intervenção, em que eu falo também sobre a importância de termos um repertório cultural adequado à prova do Enem, certo? Um vídeo recente em que eu falo também sobre os critérios de avaliação do Enem, tá certo? Então, são formas de você amarrar a prova, certo? A redação confeccionada e chegar mais próximo da nota 1000. Neste texto, eu irei conversar com vocês sobre o gabarito para a relação por pontos positivos versus pontos negativos, tá certo? Um modelo redacional muito fácil, muito gostoso, muito legal de ser utilizado. Bem, aqui nós temos, né, o gabarito propriamente dito. E lembre-se que a redação por pontos positivos versus pontos negativos dá essa ideia mesmo de oposição, tá certo? De adversidade. Se eu estou falando de pontos positivos, são também chamados de pontos favoráveis. Redação por pontos prós, né? Enquanto que redação por pontos positivos versus pontos negativos, eu tenho a segunda parte em que os pontos negativos são os pontos desfavoráveis. Contrários. Certo? Como pontos positivos, observe, são 2 pontos positivos e 2 pontos negativos. Certo? Os pontos positivos serão apresentados no primeiro desenvolvimento, enquanto que os pontos negativos no segundo desenvolvimento. Não inverte essa ordem, senão você será prejudicado. Tá certo? Outra característica, se nós estamos falando de uma redação por pontos positivos versus pontos negativos, ou seja, um assunto que pode ser analisado pelo lado positivo e pelo lado negativo, então imagine, se eu tenho que atacar os problemas, eu preciso dar uma solução ou dar soluções, eu vou atingir os pontos negativos. E aqui, nas nossas aulas teóricas, eu brinco com aquela máxima, e time que está ganhando não se mexe. Se são pontos positivos, são coisas boas, são aspectos favoráveis. Se são aspectos favoráveis, eu não preciso tratá-los, eu devo mantê-los, eu devo priorizá-los, tá certo? Vamos lá. Como eu falei na primeira aula, né, no primeiro vídeo, se você estiver pensando no Enem e estiver pensando nos vestibulares, pense também que o Enem propõe, né, uma problemática, análise de uma problemática social brasileira. Sendo assim, você sempre vai começar assim. No Brasil,
o brasileiro, a sociedade brasileira, né? Algo que remete, identifica logo isso aqui, tá certo? Vamos lá. Observa-se que, né? Você, garoto, mais uma vez, esta aula é para você que tem dificuldade ainda em fazer uma redação, tá certo? Este é o momento em que você se encontra, ok? Você vai usar essa expressão. No Brasil, observa-se que você vai colocar o tema. Claro, mais uma vez, aqui o tema não é repetir o tema, não é copiar por copiar, mas sim parafrasear. Ou pelo menos usar um arranjo, né, das principais palavras que compõem o tema. Em seguida, você vai colocar este ponto de continuação e vai começar com esta expressão, imediatamente. É prudente, é necessário, é indispensável, é viável, é inquestionável listar como tópicos. Pronto. Listar como tópicos positivos ou então como aspectos positivos. Então, tá vendo que essa barra aqui ela é meramente ilustrativa. Você não vai colocar essa barra na prova, pelo amor de Deus, tá bom? Listar como tópicos positivos ou listar como aspectos positivos. Então, listar como tópicos positivos ou então listar como aspectos positivos. E você vai colocar o PP1 e o PP2, ponto positivo 1, ponto positivo 2, que você já sabe quais são, porque você fez o seu rascunho. O rascunho, você já está fazendo a sua investigação do tema. Se você, garoto, não sabe ainda o que é uma investigação do tema, certo? Não sabe como montar um rascunho da redação, também vá aqui no nosso canal no YouTube e veja alguns vídeos em que eu falo sobre o rascunho da redação, ok? Eu falo sobre investigar o tema. Algumas perguntas básicas que você pode desenvolver para investigar o tema. Ao mesmo tempo, pronto, ao mesmo tempo você vai colocar esse conjunto de expressões, que alguns itens são apresentados como pontos negativos. E aqui, meu filho, é só você fazer um paralelismo, certo? Uma lógica. Se você colocou aspectos positivos, você vai escrever aqui novamente aspectos positivos. Negativos, perdão, negativos. Ou tópicos positivos, tópicos negativos. Tá certo? Se você quiser evitar também a repetição de palavras, você pode usar variações, como por exemplo, tópico, e aqui tópico, tópicos positivos, aqui você pode colocar pontos negativos. Eu acho que agora aqui fica até interessante para evitar a repetição, né, de palavras, a repetição desnecessária de palavras. Pronto. Agora nós vamos para o primeiro desenvolvimento. Você vai reafirmar o tema, certo? Reafirmar o tema é você usar o tema, o arranjo do tema, certo? Com suas palavras, parafrasear o tema. Destaque para PP1. Pronto, olha só, PP1 está aqui em cima, você vai repetir aqui, ó. Vai escrever qual é o PP1. Assim, não se pode negar que, pronto, esse espaço que está aqui é para você colocar o reforço da argumentação do ponto positivo número 1. Se é reforço, né, aquilo que serve para a gente como base para discutir o tema, tá certo? Discutir o ponto positivo. Ó, as justificativas, certo? Os exemplos, os dados estatísticos, as citações, tá bom? Você vai fazer uso disso. Lembre-se que eu não vou copiar os dados estatísticos que os textos motivadores trouxerem. Eu vou interpretar, eu vou analisar os dados estatísticos. E eu vou colocar o resultado desta análise, desta interpretação. Por que você vai fazer isso? Porque você vai buscar o sentido, a razão daqueles dados existirem. Tá certo? Beleza. Pronto, você vai colocar esse ponto de continuação e você vai continuar o seu parágrafo bonitinho. Além disso, a PP2. Lembre-se, ó, PP1 está aqui, então PP2 está aqui, ó. Ordem.
lógica de exposição de argumentos. Não inverte nem pontos positivos e pontos negativos, a relação máxima do tema, certo? A ideia do modelo redacional, nem como você expôs os argumentos na introdução, certo? Beleza? Então, seguindo. Não é difícil. Se concentra. Pronto, desenvolvimento número 2. Nós temos aqui elemento de ligação, ideia de oposição. Pronto. Eu tenho que colocar uma ideia de oposição. Então, lembrados que o modelo é por pontos positivos versus pontos negativos. Então, ser negativo é porque é oposto a positivo. Então, eu vou colocar aqui um elemento de ligação que dê ideia de oposição. Contrariamente, opostamente, certo? Em sentido oposto, certo? Alguma expressão dessa natureza. Os tópicos acima, ó, você vai usar essas expressões. Você não tem para onde correr não, velho. Você não tem escolha não. Você vai usar essas palavras que estão aqui, ó. Pode-se evidenciar o assunto. Eu quero que você passe no Enem, que você entre na universidade, que você comece uma nova vida, que você, certo? Então você vai usar essas expressões. Pronto. Reafirmação do tema. Você vai reafirmar o tema. Reafirmar o tema, falar do tema com outro arranjo, parafraseando o tema. E traçar uma visão sobre o PN1. Né? PN1 não é aquilo que você está pensando, certo? É ponto negativo número 1, certo? Pronto. Isso acontece porque reforço argumentativo do PN1. Ó, é igual lá no desenvolvimento número 1. Justificativas, exemplos, dados estatísticos, citações. É a mesma lógica. E imediatamente levanta-se o debate. Olha a expressão. Levanta-se o debate, a discussão. Ok? A argumentação, o questionamento. Ponto. PN2. Não é o que você está pensando. É ponto negativo número 2. E as implicações, reforço argumentativo do PN2, justificativas, exemplos, dados estatísticos, citações, etc. Isso aqui, tanto o desenvolvimento número 1 quanto o desenvolvimento número 2, você vai ter aí em torno de 8, certo, a 10 linhas para fazer, certo? Para usar, ok? Conclusão. De fato, o ou a tema. Então, né, o tema você vai novamente reafirmar. Às vezes, o óbvio precisa ser lembrado. De fato, o tema aqui não é copiar o tema, é reafirmar o tema. Então, é prudente, certo? É necessário, é indispensável analisar como saída. Ou usa essa expressão, viu? Não é feio não, saída, solução, né? Você vai colocar a sua proposta de intervenção. Você, garoto, que vai fazer Enem, tem que colocar a proposta de intervenção, certo? Essa proposta de intervenção é o conjunto de soluções, né? De saídas. É o conjunto com o que fazer, como será feito, quando será feito, quem fará, com qual finalidade, certo? Depois, portanto, ponto de continuação e um elemento conclusivo de parágrafo, certo? Um elemento de uma conjunção conclusiva, ou portanto, ou qualquer outra conclusiva. É preciso que você vai colocar os agentes, governo e sociedade. Eu quero que vocês pensem isso aqui, ó, dividam as responsabilidades, tá certo? Entre governo e sociedade. Nunca mais a gente vai jogar a responsabilidade só para o governo ou só para a sociedade. Vamos dividir essa responsabilidade. Eu nem gosto disso, tá bom? Invistam em meios, tá bom? Você vai colocar os meios, os mecanismos. Senhores, novamente, nós temos no YouTube uma série de vídeos em que eu falo sobre a proposta
intervenção. E que eu dou dicas de como fazer. Vale a pena dar uma olhadinha, tá bom? Vamos lá, não custa nada. Dá uma olhadinha. Pronto. E dica aqui, ó. Dica. Texto dissertativo argumentativo é o texto que informa e opina. Certo? Você quer ganhar 1000 pontos no Enem, então você vai explorar os desenvolvimentos. Tá certo? Porque nos desenvolvimentos é que eu mostro quem eu sou de fato. Tá bom? Que o corretor não está lendo a redação de um Zé Ninguém, não. O cara está lendo a redação de um bicho bravo, certo? De um cabra macho, de um retado, fazer a redação. Tá bom? Garimpar, áreas do conhecimento, certo? Garimpar, áreas do conhecimento. É isso mesmo, fuçar, garimpar. Eixos temáticos do Enem, repertório cultural, pelo menos 2 para o Enem. Novamente, vai lá no YouTube, eu tenho vídeos em que eu falo desse repertório cultural, que tem que ser, né? Como deve ser feito. Tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado os senhores mais uma vez e fiquem com uma boa semana. Até mais.